Ei, a boca está seca já antes de começar, então vocês tenham paciência aí comigo. Boa noite. A graça e a paz do Senhor, tudo bem? Essa moçada tem uma energia que parece que não acaba mais, mas tem sido tão especial ver todos eles agindo, trabalhando, se envolvendo, e meu coração fica muito grato por tudo isso que está acontecendo. E queria trazer uma palavra para vocês nessa noite, que fala sobre vivendo o seu propósito em Deus. As crianças precisam sair? Precisam fazer alguma coisa? Já estão lá embaixo? Já? Beleza. É que eu vi um saindo, eu falei, será que eu esqueci alguma coisa? E o que eu queria falar com vocês essa noite é vivendo o seu propósito em Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Vai ser projetado também, mas eu queria que você exercitasse isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Vamos lá, todos acharam? Quem não achou pode acompanhar também na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê, como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, eu entrego a Tua palavra nas Tuas mãos. Peço, Pai, que aquilo que eu não consegui falar, aquilo que não consegui expressar, que o Senhor faça muito melhor no coração de cada um aqui presente. Que o Teu Espírito Santo
use aquilo que a gente já fez aqui para instruir, para falar, para mostrar do teu poder, da tua graça sobre a vida de cada um de nós. E agora, Pai, usa essa palavra, que ela venha, Deus, como alimento para nós, que a gente saia daqui diferente de como entramos, que a gente saia daqui transformado pela ação do teu Espírito Santo. Assim eu peço, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu leio essa história ela é um breve relato de um momento que aconteceu na vida da história do povo de Israel. Vocês sabem que esse momento, a gente chama que é o momento onde Samuel unge Davi como? Ei. Como? Como rei. Se você depois em casa ficar lendo esse texto, você vai ver que Samuel não fala sobre isso. Tá bom? Samuel não fala que está ungindo Davi para ser o rei. Ele unge Davi. Samuel sabe isso no coração porque Deus falou com ele. Mas o que eu queria falar com você hoje é que existem pessoas que Deus escolhe para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, e existem pessoas que são escolhidas por homens. Algumas pessoas são escolhidas por Deus para cumprir uma missão, e algumas pessoas são escolhidas por homens. E essa história, ela vai nos mostrar que é muito melhor ser uma pessoa escolhida por Deus. E a Bíblia fala de 2 reis. Um que só se tornou rei porque foi escolhido pelos homens, e o outro que foi escolhido por Deus. Um foi Saul. O nome de Saul significa pedido ou solicitado a Deus. Se você depois folhar essa história, uns capítulos para trás, você vai ver que o povo foi até Samuel e pediu um rei. E quando Samuel vai consultar a Deus, Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Então, vamos providenciar um rei para eles. E aí Saul é ungido rei. E outro rei é Davi. Essa história conta, então, esse pedacinho a gente fala sobre Davi, cujo significado é amado ou querido. Ou, em outras palavras, escolhido por Deus. Então, um é pedido a Deus e o outro é escolhido por Deus. Quando eu olho isso, eu entendo que um era obediente a Deus, pois ele havia aprendido que o segredo da vida, de uma vida bem-sucedida, era a obediência. O outro era o quê? Desobediente. Saul foi desobediente a Deus. E ambos ouviam a voz de Deus, mas o que importa, na verdade, não é só ouvir. Ouvir, talvez muitos de nós ouvem a voz de Deus, leem a palavra, mas se eu ouço a voz de Deus e não a obedeço, não adianta. E essa história conta de um que ouvia a voz de Deus e obedecia, e outro que ouvia a voz de Deus e não obedecia. Tanto é que Samuel, no capítulo anterior, vai dizer assim para Saul: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. Porque Saul estava interessado numa outra coisa. E aí, esses tempos atrás, eu estava vendo aqueles... A gente fica vendo aqueles shorts, né? Que são aqueles vídeos curtos. E tinha um pastor que falou uma coisa bem interessante. Todos aqui, quem já aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Ok, então essa instrução é para vocês. Muitas vezes a gente pensa que ouvir a voz do Espírito Santo, que ouvir Deus, é uma coisa extremamente... Vai aparecer um anjo do céu e vai dizer assim: não faça essa coisa errada, querido. Você sabe que é errado. Precisa vir um anjo do céu para falar isso para você? Às vezes precisa, mas a maioria das vezes não precisa. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é muito mais simples, tá? Então, se você vai fazer uma coisa e aquilo é errado perante os olhos de Deus, querido, não faça. O Espírito Santo já está falando com você. É só você ficar atento àquilo que Ele está falando com você, tá? Então, a voz de Deus, ela ecoa para todos, mas existem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. Davi e Saul, eles eram semelhantes em alguns aspectos, basicamente em 2 deles. Saul
era um homem muito bonito. E era muito alto. Os homens mais altos de Israel batiam no ombro dele. Então é um cara que tinha uma postura para ser rei. Um cara apresentável. Davi também era bonito. E Davi era um homem diferente. Era um homem ruivo, mas de boa aparência. Também era bonito. E a semelhança deles praticamente termina aí. Porque agora começam as diferenças entre Davi e Saul. E é isso que eu queria destacar nessa noite para você. Enquanto Davi estava focado na essência do que ele precisava ser, do que ele queria ser, do que ele tinha sido planejado por Deus para ser, Saul estava focado na aparência. E a gente sabe que Deus, nesse texto, a gente viu que Deus não vê a... Podem falar. Deus não vê a aparência. Deus vê o quê? A essência. Então, quando eu vou para esse texto, eu começo a entender que Deus, por exemplo, Ele está te olhando agora, certo? Deus está te vendo agora. Concorda comigo ou não? Ele está te vendo porque você veio bem arrumadinho? Ele está te vendo, e o que Ele está vendo em você é o que você quer, é o que você está mostrando? Porque você pode estar aqui só sentado olhando para mim, tá bom? Tem muitos aqui que devem estar assim, só sentado olhando para mim. E aparentemente, na aparência, estão adorando, estão cultuando, estão prestando atenção. Mas, na essência, já estão vivendo quinta-feira, talvez. Nem segunda não é mais. Já está longe, já foi, já fez tudo que tinha que fazer na segunda, já realizou tudo da terça-feira e está lá na quinta. Então, quando a gente pensa que Deus está nos olhando, Ele não vê a nossa aparência, mas Deus vê a nossa essência. Guarda essas duas palavras, aparência e essência. Quando a gente era criança e a gente tinha algumas coisas, por exemplo, tênis novo, a gente só ia para a igreja. Mas por que a gente ia para a igreja com tênis novo? É o melhor, mas às vezes era para mostrar para os amigos. Não era assim? Você comprava uma roupa nova, a mãe falava assim para mim, só domingo. Né? Não era assim? Ou algum aniversário, né? Mais especial. Mas assim, era para quê? Para mostrar uma coisa mais bonita. E hoje, talvez você saia de casa, você se arrume para vir na casa do Senhor, e não é com a intenção certa. É só por causa da sua aparência. E às vezes você está se vestindo, está se arrumando, está se maquiando para as mulheres, e não é para se mostrar para Deus. Às vezes se mostrar para uma outra mulher, se mostrar para alguém que está interessado. E Deus não vê isso. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado naquilo que você vem apresentar a Ele no seu coração. Então Deus conhece, Deus sabe os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos segredos e Deus conhece a nossa essência. A gente que gosta muito de música, e a gente tem assim, eu tenho muito temor quando faço isso, que é quando você levanta as mãos, né? Você está num momento de música bem gostosa, envolvente, assim, você levanta as mãos, mas tem gente que levanta a mão por quê? Porque o outro levantou a mão. Não está sabendo o que está acontecendo. Não está sabendo qual que é a expressão de louvor, a expressão de adoração, o que está no coração do outro. Eu só estou levantando a minha mão e estou indo junto. E agora, com as igrejas tirando fotos, né, durante os cultos, aí que fica mais bonito. Né? Aí eu fecho o olho, vejo onde está o fotógrafo, para hora que ele passar, né, não posso ser clicado com o olho aberto, né? Fica chato. Isso acontece por quê? A gente está preocupado com a aparência. Quando Deus está olhando lá de cima e fala assim, meu Deus do céu, cara. Termina logo essa música aí antes que eu instrua meu filho ali. Está tudo errado. E quando eu queria falar para você, adolescente, hoje vocês conseguiram se concentrar aqui? Tem alguns perdidos ou não? Poucos. Quando vocês postam alguma coisa, isso serve para vocês que são adolescentes e para vocês todos que já foram adolescentes. Todo mundo que já foi adolescente ou não? Amém? A gente costuma fazer isso. Quando a gente posta um versículo, posta um devocional,
lá no nosso Instagram, na nossa rede social, mas minutos antes você estava fazendo uma coisa completamente errada, completamente indecente. Ou então você faz aquela postagem e no minuto seguinte você já está assistindo aquela série que tem cenas horríveis, que não tem nada a ver com se aproximar de Deus, não tem nada a ver com conhecer mais a Deus. O que você quer mostrar? O que vocês querem mostrar? O que nós queremos mostrar? Nós temos a aparência de sermos crentes, a aparência de sermos cristãos que amam a Deus? É isso? Talvez você nunca tenha, nos nossos dias, né? Viver de aparência é muito fácil. Quantas pessoas nas redes sociais vivem de aparências? Quantos perfis você segue e as pessoas, elas não conhecem, as pessoas brasileiras, tá? Os perfis são de pessoas brasileiras, que não vivem no Brasil, é só Maldivas, é só uns lugares assim horríveis. São lugares terríveis para eles estarem lá e nós não, né? Mas são vidas que são na aparência. Vidas que não conseguem ter, talvez, um pouquinho de essência. E talvez essa frase nunca fez tanto sentido, né? As aparências enganam. E que isso sirva para vocês, tá bom? As aparências enganam. Aquilo que você vê os meninos que veem aqueles moleques andando de Ferrari, Porsche, com a idade de vocês, é aparência. A gente rala pra caramba, a gente trabalha um monte e não consegue chegar nisso, né? E não tem nada de errado, tá bom? Não tem nada de errado ter. Mas quando você vê alguns meninos na internet que são referência, às vezes, para eles, com influencers, que andam para lá e para cá com carrões, é aparência. Às vezes não tem nada de essência, tem só para se mostrar. E aí, às vezes, a gente está num momento mais fragilizado e acaba querendo aquilo para a nossa vida. Acaba desejando aquilo e exigindo aquilo, às vezes, né, dos nossos pais ou responsáveis, uma coisa que não vai acontecer. E é fácil reconhecer alguém que vive de aparência. Isso é brabo, hein? Quando você para na frente de alguém que vive de aparência, pede para ela contar a vida dela para você. O que ela vai contar? No linguagem gospel, é só vitória. É só alegria, é só conquista. Porque eu preciso viver de aparência, ela precisa mostrar uma coisa que você precisa falar assim, uau, a minha vida não tem 10% disso. Agora para na frente de alguém que tem essência. Deixa ela te contar o que Deus fez na vida dela semana passada. Deixa ela te contar o que Deus fez na vida dela há 2 anos atrás, quando estava numa situação difícil, passando por uma situação difícil de doença na família, e aí Deus veio, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Por quê? Porque quem vive da essência vive mais perto de Deus. Quem vive da aparência, fuja. Tem um versículo que diz, fuja da aparência do mal. Viver de aparência é tão forte em nós hoje que a gente julga as pessoas também pela aparência. Samuel não era um cara, não era um qualquer na Bíblia. Samuel havia sido escolhido por Deus quando ele era criança. Deus falou com ele, chamou ele lá na casa de Eli e ele acordava. Samuel tinha intimidade com o Senhor. E quando ele vai na casa de Jessé, apareceu um cara que era meio parecido com Saul. O que ele pensou? Tá fácil. Saul nem vai desconfiar. O povo nem vai saber direito quando eu trocar um pelo outro. Porque os dois são grandão, os dois são fortão, vai ficar tudo numa boa. E Samuel julgou Eliabe pela aparência. E aí Deus vem com muito carinho, que eu não queria estar naquele momento. Deus vem e fala para Samuel assim, Samuel, eu não olho isso. Eu não olho a aparência. A aparência para mim não é nada. Eu olho para o coração. E esse não é o que eu quero para ser o rei.
E isso está lá em Samuel. Você colocou lá Samuel já ou não? 1 Samuel 17, 7b. Diz assim: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. No mundo corporativo, eu trabalhei há algum tempo numa loja de imóveis. E quem trabalha aqui com esse tipo de situação sabe que a aparência, às vezes, vale muito, fala muito, né, a respeito de uma pessoa. E eu lembro que eu comecei a trabalhar na loja de imóveis, eu não tinha nada. Hoje também não tenho, mas eu não tinha nada. E eu tinha um reloginho, sei lá, tipo um false fix assim, de alguma coisa. E as pessoas diziam assim: cara, de verdade, é melhor ficar sem. Ué, mas como é que eu vou ver as horas, né? Na minha simplicidade. É porque assim, se chega alguém que tem grana e olha, você é um vendedor, que o teu relógio é falso, a pessoa vai falar assim: esse aí não vale nada. Por quê? Por causa da aparência. Quem aqui veio do interior? Levanta a mão. Lá no interior é comum uma pessoa muito rica, um fazendeiro, bom da grana, ele ir no banco como? Hã? De botina. De bermuda e botina, sem meia. E o cara é o mais rico da cidade. Não é assim que funciona? E o pessoal do banco não pode julgar pela aparência. Aqui não, aqui a régua é outra. Mas no interior, bom, você trabalha com financiamento, né? Então assim, pessoal, a aparência no mundo lá fora significa muita coisa. Mas quando Deus vem para essa história e diz para Samuel: Samuel, eu não olho como as pessoas olham. Eu não olho para a aparência. Eu não olho aquilo que você está vendo. Eu não olho a beleza que está aparente. Eu vou um pouquinho mais para dentro. Eu olho a essência. E aí, será que você é alguém que está focado na aparência? No seu dia a dia, será que você é uma pessoa que quer demonstrar uma coisa que você é de verdade? Ou será que você só está se fazendo um tipo, fazendo um sei lá o quê, para mostrar para as pessoas? Tem aquela frase que eu não sei, eu sou péssimo para essas frases de efeito assim, mas às vezes você compra o que não pode, com aquilo que você não tem, para mostrar para quem, né? Não tem isso? Só para satisfazer o ego do outro, porque o teu, você vai ficar endividado, vai ficar esquisito. Adolis, estão aí? Muito bem. Tem duas infiltradas lá na fileira do Adolis. Não? A fitinha está até ali, tá bom. Será que vocês não estão desejando viver uma vida que não é a vida de vocês? Uma vida de alguém que faz sucesso nas redes e que preza, que supervaloriza só a aparência, mas que talvez não possua essência para viver uma vida plena e completa? Será que a gente não está buscando às vezes isso? Buscando um referencial, buscando alguém como um alvo que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós? Se tem alguém nessa história aqui que estava preocupado com a aparência, era Saul. E Saul buscava muito isso. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que fala que, numa da volta das batalhas, umas mulheres começaram a cantar: Davi matou milhares. E Davi... Vamos voltar, calma, vamos voltar. Fiquem tranquilos. Saul matou milhares. E Davi... dezenas de milhares. Como ficou Saul quando ouviu essa canção? Ele queria ter matado dezenas de milhares. Ou umas, né? As mulheres estavam cantando. Por que Saul ficou muito irado? Porque quem está preocupado com a aparência precisa ter o melhor lugar. Quem está preocupado com a aparência precisa subir no primeiro lugar. Precisa colocar a coroa. E ele quer que as pessoas digam: ah, cara, você é demais. Você é demais. Você matou mais do que todos. Isso é viver e buscar a aparência. Quando Davi, não sei, se fosse um The Chosen de Davi, ia ser um cara mais despojado, assim, sabe? Tipo assim,
terminou aí já? Terminou o sacrifício? Posso ir cuidar das ovelhas de novo? Tem uns negocinhos lá para fazer que eu deixei umas comidas lá soltas, lá, acabaram de elas roubar toda a ração lá, vai virar uma bagunça. Posso ir embora, Samuel? De tão simples que Davi era, porque Davi não se preocupava com a aparência, Davi se preocupava com a sua essência. Quando a gente faz isso e a gente coloca a aparência na frente de tudo, e a gente quer se colocar no centro, a gente começa a olhar só para nós, e a gente perde a nossa essência. Davi tinha entendimento, ou tinha entendido, que se ele focasse na aparência, ele ia perder toda a essência que ele tinha. Então Davi não estava preocupado com estar brilhando, com estar no centro. Acabei de falar aqui, né? Davi tinha uma vida muito simples. Talvez fosse tão simples que quando Samuel chega na casa de Jessé e chama os filhos, na verdade houve uma preparação, tá bom? Quando Samuel chega na cidade, ele avisa que ele vai fazer um sacrifício. E aí quando ele avisa que vai fazer um sacrifício, existe todo um cerimonial para ser executado. A purificação das mãos, existe todo um ritual para acontecer. Não é uma coisa assim, e aí galera, cheguei aí, trouxe uma ovelha aí para nós sacrificar, vamos lá? Não, era tudo um ritual. Por que Jessé não chamou Davi? Não sei. Eu não sei. Talvez Jessé olhasse para Davi e falasse assim, esse piá é muito simples. Ele não se importa com as coisas que a gente se importa. Eu vou mostrar o meu melhor filho para Samuel. Quando Samuel chega na cidade, o que os anciãos falam? Você veio em paz? Porque Samuel era uma autoridade. E quando ele faz isso, quando Jessé não convida Davi, eu tento entender que Jessé talvez olhasse para Davi e pensasse assim, é só um garoto. Não vai nem fazer diferença se ele estiver aqui ou não. E às vezes vocês, adoles, e vocês que já passaram da idade, vocês são adoles retrô, tá bom? Já passaram um pouquinho do adoles. Mas muitas vezes você pode estar tendo o sentimento de que você está vivendo o seu dia a dia e não está sendo percebido por ninguém. Talvez você esteja vivendo a sua vida, esteja se sentindo rejeitado, esquecido pelas pessoas. Talvez você possa estar pensando que ninguém gosta de você. Talvez você possa pensar que ninguém te ama, que ninguém se importa com você. Talvez você possa pensar que você não faz falta, que ninguém vai perceber se você não tiver. Talvez você possa pensar que você está só apenas cuidando de algumas ovelhas para o seu pai, como Davi estava se sentindo. Quero dizer que, talvez naquele momento, Samuel não conhecia a família de Jessé, mas Deus conhecia. E Deus conhece você. Deus sabe quando você está longe, quando você está se sentindo distante, quando você está se sentindo esquecido, quando você está se sentindo rejeitado, não amado por ninguém. Deus vem em seu favor. Você crê nisso? Amém? Amém? E você pode estar se sentindo assim também. Você pode estar pensando que você é o Davi, que está lá, esquecido lá no mato, lá com as ovelhas. E eu imagino que quando as pessoas foram chamar Davi para vir para esse cerimonial, Davi acho que era tão focado no que ele fazia, que ele falou assim, sério mesmo? Coisa de adolescente, né? Os estudiosos dizem que talvez ele tivesse entre 15 e 17 anos, ele falou assim, eu tenho que ir mesmo? Não posso ficar aqui? Não é assim que vocês fazem? E aí, eu não sei quem foi chamar Davi, mas talvez assim, o Davi perguntou assim, o que é para fazer? Não é assim que vocês fazem? O que é para fazer? Aí, se fosse um irmão dele, que já estava mais brabo com toda a situação, dizia assim, fica quieto, só vem. Davi acho que foi meio emburrado, eu acho, tá? Não tem na Bíblia isso, tá? Querido, Deus tem um plano para você. A Bíblia fala em Jó 42:2, tem Juan, diz assim, afirma sobre Deus, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Deus tem um plano para você. Eu sei que às vezes a gente não entende nada, tá, do que está acontecendo, não entende o porquê das coisas, mas eu posso te afirmar, Deus tem um plano para cada um de vocês.
Deus tem um plano para cada um de vocês. E enquanto Davi estava fazendo o seu dia a dia, vivendo o seu dia a dia, a sua rotina, Deus tinha um plano para ele. E estava executando esse plano. Então, querido, eu queria dizer para você que sempre Deus vai fazer algo mais surpreendente do que você pode fazer sozinho. Se você arregaçar sua manga e tentar fazer as coisas pela aparência, você vai dar com os burros na água, não é assim que a gente fala? Vai acabar a sua força e você não vai chegar a lugar nenhum. Preciso falar de um momento que o ano retrasado, acho que foi, sobre o cuidado de Deus, sobre aquilo que Deus fala, sobre os planos dele para a nossa vida. A gente estava no encontro de casais, eu estava com a Kelly no encontro de casais, foi lá embaixo, no Ministério Infantil, e o pastor Nildo, que falou naquele dia, fez um teste de autoestima. E eu estava sentado lá do casal, que eu não vou falar, porque eu já vou me expor, imagine, isso é ruim demais. Eu estava sentado fazendo aquele teste, e aquele teste ia de 0 a 30, tá bom? 30 era a autoestima do cara, o cara não precisa de ninguém. Tá chegando... E aí o pessoal começou a falar, meu Deus, 17, meu Deus, 18, meu Deus, 20, meu Deus... E aí a pessoa que estava do nosso lado, assim, estava eu, a Kelly, a esposa do cara e o cara, e ele olhou para a esposa dele e falou assim, o teu deu 14? O dele tinha dado acho que 28. Tudo bem, né? Não, mas um cara super bem resolvido, a esposa faz um equilíbrio. Quando ele falou isso para ela, deu 14, eu olhei para o meu, deu 10. Depois de 2 anos, vocês estão sabendo dessa história, tá? Eu não sabia mesmo, eu vou contar agora. A gente dá risada, tá bom? É bom de rir da desgraça dos outros, né? Quando eu vi que o meu número era 10, e acho que dessa moça era 14, e assim, tudo que no burburinho era o mais baixo. Eu falei, 10? Como é que eu consigo me enxergar tão mal assim? Vou respirar, calma. E aí guardei meu papelzinho, né? Moquei ele, guardei, ninguém vai saber de nada, fui para casa, fiquei pensando, Deus, tem coisa errada. 10? E não é 10, né? Não é o 10 da escola. Seria o 3. 33 eu tirei. Eu falei, 10, Deus, e 10, e 10, e aquilo foi remoendo no meu coração, chorei algumas vezes na presença de Deus. E aí a Kelly estava grávida do Arthur, e eu falei assim, Deus, como eu, um nota 10, né? Só que não, como eu, um nota 10, o que eu vou ensinar para esse garoto? Deus, onde você estava com a cabeça para entregar um menino nas minhas mãos e eu sendo um piá nota 10? Só que não. E aí fiquei perguntando aquilo para Deus alguns dias, e até que um dia eu estava no meu trabalho e Deus falou comigo. Eu não botei fé, né? O Senhor era 10. E Deus falou assim, vamos conversar sério? Deus falou para mim assim, claro que não foi assim, né? Mas no coração veio aquele sentimento e Deus falou assim, se você fosse 10 mesmo aos meus olhos, você acha que você teria um filho para criar? Você acha que eu teria te dado um menino para você criar? Cara, o teu 10 não é o meu 10, o meu é 40. O teu 10 é o teu 10, é o jeito que você se enxerga, é a forma como a gente é criado, é a forma que a gente vai desenvolvendo nossos pensamentos a respeito da gente mesmo, né, as nossas angústias, nossos medos, e tudo aquilo que vai acontecendo. E Deus falou assim, eu te dei um menino, e eu quero que você reproduza nele os seus valores, o jeito que você serve a Deus. Quero que você conte pelos seus erros.
quero que você mostre para ele o que você é. Porque se não fosse da minha vontade, e quem sabe um pouco da nossa história, sabe que o Arthur é presente de Deus, não tem explicação. E quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, até que vale alguma coisa. E de verdade, assim, eu superei já não tenho nada contra o pastor, nem o seu teste. Mas aquilo foi uma virada de chave para mim. Porque quando Deus fala no coração da gente algumas coisas, e quando eu falo que às vezes foram escolhidos por Deus, ou umas pessoas são escolhidas por Deus, escolhidas por homens, às vezes os homens que escolhem aquilo que a gente vai ser é a gente mesmo. Não são outras pessoas. São as vozes que a gente ouve, daquilo que você não vai ser, daquilo que você não pode ser, das suas incapacidades, das suas limitações. E é você mesmo que diz isso. É você mesmo que bota os limites na sua vida. Deixa eu voltar para cá. Davi, ele não se deslumbrou com o que aconteceu ali com Samuel. Como eu falei para você, se você olhar o texto, Samuel ali, o texto, tá bom? Ele não falou assim, a partir de agora, você vai ser o novo rei. Essa unção com óleo acontecia em algumas situações. Podia ser sacerdote, podia ser algumas situações, e podia ser rei também. Mas eu tenho certeza que Davi levou aquilo como uma situação, não normal, mas uma coisa que não subiu à cabeça dele. E ele voltou para os afazeres dele. E aí, quando a gente entende o nosso propósito, a gente não deixa com que as estruturas, ou os convites, ou os banquetes iludam a gente. A gente vive aquilo que Deus planejou para a gente viver. E talvez você se pergunte, por que você não chegou ainda onde você queria chegar? Você sabe a resposta? Porque às vezes você foca na aparência. E você não coloca o teu coração naquilo que é do Senhor. Pare de olhar para você. Pare de olhar para a sua aparência. Olhe para Jesus. Olhe para a essência dele. Faça isso. Fazendo assim, você vai colocar Jesus em primeiro lugar e você vai seguir o propósito dele. Um pedacinho, uma explicação dessa história do Arthur. Quando Deus falou que eu precisava influenciar, que eu podia imprimir a minha vida na vida dele, os meus valores, aquilo que eu creio, o jeito que eu busco a Deus, o jeito que eu louvo a Deus, o jeito que eu me entrego na presença do Senhor. Com isso, Deus foi falando no meu coração e as coisas acontecem naturalmente. Deus me deu outros filhos. Vocês são meus outros filhos. Que Deus está dizendo assim, cara, não é no teu tempo, não é quando você quer, não é o seu preparo, não é o seu desejo de fazer as coisas, é quando eu quero. E quando Deus quer, Ele faz do jeito dele, no tempo dele, no momento certo. E a gente tem entendido que o nosso ministério, ele tem tido essa missão de fazer com que os adolescentes se sintam amados. Acho que tem aí também, Juan. Adolescentes que se sintam amados. Adolescentes que se sentem amados podem experimentar mais facilmente a graça e o amor de Deus em suas vidas, independente dos conflitos e situações que vivem. Vou repetir. Adolescentes que se sentem amados podem experimentar mais facilmente a graça e o amor de Deus em suas vidas, independente dos conflitos e situações que vivem. Eu preciso amar vocês, não na aparência. Eu preciso amar vocês na essência. Vocês da igreja, vocês precisam amar os adolescentes na essência e não na aparência. Você que é pai, você que é responsável, você que é mãe de adolescente, você precisa amar o seu filho na essência e não na aparência. A gente tem visto em nossa sociedade uma degradação geral da vida emocional dos adolescentes. Adolescentes que não se sentem amados, ou quando muito, são amados na aparência, mas não na essência. E isso eu estendo a igrejas e estruturas, tá? Meu apelo a vocês, e não é um apelo para terminar, tá bom? Calma aí, já vai terminar.
o meu pedido a vocês, você igreja, nos ajude a amá-los na essência e não na aparência. Deus está procurando pessoas que têm essência. Deus está procurando pessoas que têm desejo de viver os propósitos dele para a sua vida. E quem tem essência, só para vocês entenderem, não é perfeito, nem um pouco. Davi era perfeito? Ele não era perfeito, e ele errou, e errou feio. Porque ele não somente cometeu adultério, mas ele também foi mandante de um crime, de um assassinato. Mas a essência dele fez com que ele colocasse diante de Deus o seu pecado e dissesse: meu Deus, eu pequei, contra ti somente pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, me perdoe. E porque ele tinha essência, Deus olhou para ele e concedeu o perdão para ele. E a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era obediente, porque ele entendia que a essência trazia obediência e submissão. Mas você consegue entender o que passou na cabeça de Davi quando ele cometeu esses dois erros? Você consegue entender que quem carrega a essência, quem carrega um propósito, quando sai desse propósito, o que acontece? Passa um filme na cabeça. Tudo que eu vou perder, tudo que eu vou deixar para trás, por que eu fiz isso, por que eu errei. E aí eu pergunto para você, coloca para mim lá, Juan, como ver o cuidado de Deus? Como eu posso ver o cuidado de Deus, mesmo passando por um sofrimento tão grande? E eu vou confessar que eu pedi ajuda para os universitários, pedi ajuda para quem experimentou uma dor muito grande. E eu queria convidar a Camila para vir aqui agora. Boa noite. Para quem não me conhece, vai se completar 7 meses que meu primogênito foi morar no céu. Eu entreguei ele para Jesus. E eu pensei que eu não ia me emocionar. Mas o Luca, ele foi a alegria da minha vida. E foram 16 dias que ele ficou internado. 16 dias de muita luta, muita oração, crendo que Deus tinha o melhor para ele. Eu lembro que quando eu cheguei na UTI, que eu vi ele naquele estado, eu só pedia para Deus para curar ele. Curar ele, era o único pedido. E um dos pedidos que eu fiz para Deus foi que Ele deixasse só pessoas que tinham fé, pessoas que creiam, tocar no Luca. E foi assim. Todos os profissionais que estiveram lá, eles eram cristãos. Todos que tiveram com o Luca, eles tinham fé. Deus me atendeu. Ele me atendeu ali. Um dos momentos mais difíceis para mim, que eu ainda não estava preparada para entregar ele, foi quando ele teve sua primeira parada cardíaca. Eu estava ali, no leito, estava fazendo planos. A gente tinha passado a virada de ano lá, e eu fazia planos que a gente ia comemorar com ele. Eu ia fazer a festa do flash que ele queria. Ele estava desfraldando e pediu uma festa do flash assim que ele saísse das fraldas. E eu não consegui fazer essa festa para ele, então eu estava planejando. Enquanto eu planejava com a enfermeira, a pressão dele começou a cair, a saturação cair, os médicos me tiraram de lá. Eu saí chorando, consegui só mandar uma mensagem para o Thiago falando: o Luca está parando, o Luca está indo. Eu não estava preparada ainda, Deus estava me preparando. E teve um momento que eu escutei um
Um pi muito alto. De máquina. Sabe filme quando alguém para? Eu lembro que eu gritava, o Lucas se foi. O Lucas se foi. E a enfermeira veio atrás de mim e falou, Camila, o Lucas voltou. Ele ficou 6 minutos parado, mas o Lucas voltou. Eles me levaram na sala dos médicos, conversamos, e depois essa enfermeira veio falar para mim, Camila, enquanto eu reanimava o Lucas, eu orava. Eu não podia orar alto, mas eu reanimava ele e pedia muito para Deus deixar ele ficar. Eu orei com muita vontade. Nisso eu desci, como eu tinha mandado mensagem para o Thiago, eu desci e eu não sei como tanta pessoa chegou naquele hospital. Era um mar de gente. Era muita gente. O Thiago mandou mensagem nos grupos e tinha muita gente para me abraçar ali. Me senti muito confortável ali. Eu não sei de verdade como eles chegaram em tão pouco tempo, porque eu acredito que deve ser uns 10 minutos do acontecido até eu descer. Foi muito pouco tempo que isso aconteceu. E eu saí de lá, eu vim para a igreja, eu fui até indelicada, chamei uma pessoa para conversar comigo e perguntar como que foi quando ela entregou o filho dela para Deus. E eu lembro que ela falou para mim assim, Camila, Deus sustenta. Realmente, Deus sustenta. Ele sustenta. De um jeito assim que é sobrenatural. Eu briguei muito com Deus. Eu achava que meu filho estava ali, que era culpa minha, que eu tinha pecado. Até entender que a vida do Lucas, ele tinha um propósito. O propósito eu não sei. Se eu vou saber, eu não sei. Mas hoje eu estar aqui falando, perdendo a minha vergonha, tremendo, acredito que já seja um propósito de falar da vida dele. A nossa vida, ela não tem sido fácil. São 7 meses assim de altos e baixos. A gente tem tentado se segurar na mão de Deus e ir, porque não tem sido muito fácil. E esses dias eu estava tomando banho e eu ia chorar. E logo já veio um versículo na minha cabeça. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E a partir daí eu comecei a enxergar a vida do Lucas como algo grandioso, até a morte dele é algo grandiosa. Mas como uma morte pode ser grandiosa? Sim, ela pode, porque o Lucas, ele deixou o corpinho dele, mas a alma dele está lá em cima. Ele está no lugar que eu e vocês todos desejamos estar. A gente corre atrás disso, a gente quer estar lá. E o Lucas já está desfrutando de tudo isso, ele já está na nova morada. É a gente que está lutando para estar lá. Eu tinha tanta coisa para falar que o nervosismo tomou conta. Mas, só para fechar, o nome do Lucas não ia ser Lucas, ia ser Davi. E a gente não colocou Davi porque já tinha um primo chamado Davi. E nisso a gente foi, escolheu, e o Lucas foi para a escola. E na escola ele aprendeu sobre Deus. E o que ele mais gostou foi sobre a história de Davi. E ele chegava e falava, mamãe, eu sou igual a Davi, eu sou forte, corajoso, eu sou igual a Davi. Então hoje eu estou aqui em homenagem a ele, sendo forte e corajosa, igual a Davi. E vocês também, se vocês passam por qualquer coisa, qualquer sofrimento, que vocês sejam fortes e corajosos, igual a Davi. Obrigada. Vamos orar por essa família.
agradecendo porque Deus tem cuidado, Deus tem protegido e Deus tem dado forças. Vocês têm sido corajosos e Deus tem cuidado. Pai amado, obrigado por essa família. E agradecemos a Deus porque o Senhor tem dado forças. Obrigado a Deus porque eles têm sido fortes e corajosos. Obrigado a Deus porque o Senhor tem se revelado e o Senhor tem sustentado. Porque o Senhor tem propósito na vida deles, ó Pai. Obrigado a Deus porque eles continuam firmes. Em alguns momentos, ó Deus, entristecidos. Mas, ó Deus, ainda assim, olhando firmes para o Senhor, continua sustentando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu já vou terminar. O segredo da vida para você receber o favor de Deus é obedecer. Deus sabia que Davi queria construir um templo para ele. E quando Deus fala assim: Davi, não é você que vai construir, é Salomão que vai construir, o seu filho vai construir. Davi falou: Deus, ok, não tem problema. Davi não ficou choramingando e reclamando das coisas. Quem vive na essência, obedece. Quem vive de aparência, parece que obedece. Se Deus disser sim, é sim. Se Deus disser não, é não. Não existe talvez para Deus. Uma palavra para vocês, Camila e Tiago. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive na essência obedece. Você está vivendo o seu propósito? Você está vivendo na essência ou na aparência? Queria chamar o pessoal para a gente terminar. Chamar o pessoal para terminar. E dizer que quando você olha para a história de Davi, quando tudo isso acontece, Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. Essência. Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. Quando Samuel vai repreender Saul, e é a última vez que Samuel vê Saul, ele escuta uns barulhos. Ele pergunta para Saul assim: que barulho é esse? Aí Saul vai dizer assim: eles trouxeram umas ovelhas aí da última batalha. Aí Samuel fala assim: cara, tudo errado. Mas a gente veio oferecer um sacrifício ao Senhor, por isso que a gente trouxe as ovelhas da batalha. E Samuel falou assim: não, você desobedeceu a Deus. Você queria a aparência. Deus está procurando a essência. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra em um jumentinho. E a festa que fazem para ele é como se estivesse esperando um rei aparente que entrasse, guerreasse, virasse um rei militar que pudesse acabar com todas as nações. Não é isso que eles esperavam? E Jesus ensina o quê? Não veio pela aparência. Jesus veio entregar para você algo que é muito precioso, que é a essência. A riqueza e a profundidade do amor de Deus por você é o que traz a essência para a tua vida. Se você quiser viver de aparência, você vive só na superfície. Mas se você quer mergulhar fundo, você vai conhecer Deus na essência. O que você está procurando? Essência ou aparência? Eu comecei dizendo que existem pessoas que Deus escolhe. E existem pessoas que são escolhidas por homens. Queria dizer para você, você foi escolhido por Deus. Você é um escolhido do Senhor para viver a essência dele e não a aparência. Nós vamos terminar cantando essa canção que fala do bom pai. Que eu sei quem ele é
E quando eu olho para mim, eu sei que eu sou amado por Ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos?